Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 30 de agosto do ano da graça de 2021. Antes de irmos à emissão, queria só fazer aqui os tradicionais alertas. O programa de hoje, como você vai ver, vai girar à volta do Congresso do Partido Socialista. Mas não vai ficar apenas esta análise não vai ficar apenas exclusiva do programa da manhã. Vamos ter um tempo um bocado ferrusco. Vamos analisar isto ainda hoje, na edição desta semana do dia D. Portanto, lá pelas 9 da noite você terá o programa disponível aqui no canal, amanhã estará no YouTube e iremos abordar isso aí. Segundo alerta, este canal tem uma parceria com a Prozis, nós fazemos sempre o disclosure destas coisas. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for fazer compras ao site, tem um desconto de 10% se utilizar o cupom Camilo na saída. E temos também aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui e daqui a pouco estará disponível a desta semana. Então vamos lá à edição de hoje da Cor do Dinheiro e vamos começar por onde? Já agora, você se estiver no fim de férias, seja bem regressado, embora nós tenhamos mantido um número elevadíssimo de pessoas que continuam a ver o canal durante as férias. Mas se tiver regressado de férias, seja bem-vindo. Vamos mãos ao trabalho, porque este ano vai ser um ano difícil. Bem, quando eu digo o ano começa agora, rentrei em setembro. Então, vamos lá ao período da ordem do dia, vamos começar por onde? Olha, vamos começar pela TAP. Eu gostava de deixar a TAP de lado, não consigo, porque as notícias que sucedem sobre a TAP são muitas e porque como vai ver a notícia desta semana, que são os prejuízos da TAP em 2020, é uma coisa absolutamente preocupante. E já agora não me venham dizer que nos últimos meses o prejuízo baixou. Pois, o prejuízo baixou, o problema é que o prejuízo continua a ser muito elevado, muito próximo dos 500 milhões de euros. Mas voltando aos prejuízos da TAP, 1.720 milhões. Ouviu bem? Isto diz bem do problema que a empresa tem, isto diz bem do sorvedouro de impostos, não é fundos públicos, não existe essa coisa chamada fundos públicos. Existe impostos e contribuições de quem trabalha, de quem cria riqueza, percebe? Porque, como você sabe também, quase metade da população portuguesa não paga impostos diretos. Portanto, isto diz bem daquilo que é o sorvedouro de impostos que a empresa representa. O que eu achei extraordinário foi, como vamos ver a seguir na análise ao Congresso do Partido Socialista, António Costa, no seu discurso muito empolado, muito eufórico, muito desbragado no sábado, ter continuado a jurar que a TAP é uma empresa fundamental para a economia portuguesa. Tenho a certeza, obviamente há lobbies nos quais nenhum partido de esquerda gosta de tocar, o da TAP é um deles. Uma coisa é certa, quando este senhor se for embora, você vai pagar tudo isto com língua de palmo, como haveremos de voltar a falar no assunto. Só uma pergunta, você sabe com quantos hospitais é que consegue construir com 1.720 milhões de euros? Tem noção? Então eu vou deixar aqui um quiz para si. Faça uma pesquisa no Google sobre quanto é que vai custar o Hospital de Todos os Santos, ou se quiser, o Hospital da Zona Oriental de Lisboa, que já está atrasado. Faça uma pesquisa e veja quanto é que vai custar. E depois você vai perceber aquilo que é a dimensão de fundos públicos que é estourado, literalmente estourado na TAP. E você vai perceber aquilo que podia ter sido feito com aquele dinheiro que está a ser gasto na TAP, que podia ter sido feito com apoios às empresas, apoios às famílias, fora uma política estrutural de reforma do SNS. Bom, de facto, ouvir dizer que uma empresa que perde 1.720 milhões de euros e custa tanto dinheiro aos contribuintes é uma empresa essencial é de bradar aos céus. Isto só num país onde existe dinheiro a mais, percebe? Eu tenho pena, e vamos ver a seguir também, que António Costa não tenha sido Primeiro-Ministro durante o período da Troika. É que aí é que íamos ver quem é que os tem no sítio para governar um país sem dinheiro. Ponto seguinte. O fim do alojamento local, segundo Fernando Medina. Segundo você ouviu-me comentar o assunto aqui na sexta-feira e considerar um nojo, não tem outro nome, a declaração de Fernando Medina de que não ia aceitar, não ia autorizar mais alojamentos locais em Lisboa. E eu perguntei aqui, na sexta-feira, se ele ia continuar a autorizar hotéis em Lisboa.
há aqui um ponto que houve uma pessoa da indústria hoteleira que me ligou a dizer a perguntar o que é que eu tinha contra os hotéis. Nada. Mas também não tenho contra o alojamento local. E eu não tenho nenhum alojamento local em Lisboa. Quero deixar essa declaração de interesses também. E, portanto, quando eu vejo um indivíduo como este, que precisou do investimento do alojamento local para recuperar a cidade, agora dá-lhes um chute no rabo, perdoa-me a expressão, e quando vejo este tipo ser ingrato, por uma questão eleitoralista apenas, só posso chamar isto de cretinice, não é? Mas o que eu achei mais extraordinário, fiz uma pesquisa no fim de semana. Sabe quantos hotéis é que vão abrir em Lisboa em 2021, portanto este ano? Mais de 30 hotéis, ok? Eu estou espantado. Então o Fernando Medina não se atira aos hotéis, porquê? O Fernando Medina vai continuar a autorizar hotéis em Lisboa, mas não autoriza alojamento local? Já percebeu? Este tipo não, é como Costa. É um medroso, percebe? Não toma uma decisão difícil, não é capaz de pegar o touro pelos cornos. Fernando Medina é um zero à esquerda, percebe? Não tem outro nome. Esta história é para calar a boca à extrema-esquerda. Rigorosamente mais nada, porque ele tem eleições daqui a 3 semanas e, portanto, quer ter maioria absoluta em Lisboa. É apenas por isto. Isto não é um político, isto é um nojo. Bom, ponto seguinte. A reação pífia da Associação de Alojamento Local. Eu vi um comunicado da Associação de Alojamento Local que, embora protestasse, contestasse, aquilo é tudo menos uma reação consentânea com aquilo que é o ataque que Medina está a fazer ao alojamento local. E a pergunta que eu quero fazer aqui é: para quê responder daquela maneira? O problema aqui é que os Medinas deste mundo têm que levar à força. Não é porrada, obviamente, não é? Desculpe-me a expressão. Mas estes tipos, quando dizem estas coisas, têm que levar pela medida grande. Ora, as associações do setor, como as associações empresariais em geral, passem um paninho de água quente pelas costas destes senhores quando eles merecem uma bordoada à séria. Portanto, um conselho para a Associação de Alojamento Local: não tenha medo. Quando tiver que protestar e condenar os Medinas desta vida, atire a sério. Não vale a pena estar aqui a fazer umas festinhas deste lado, umas critiquinhas do outro, que isto não vai a lado nenhum. Ponto seguinte. O que eu acho impressionante é, não sei, é que depois isto motiva todo tipo de especulação. Eu já ouvi pessoas perguntarem-me em privado: epá, o que é que o Medina tem com os hotéis versus alojamento local? Será que a indústria hoteleira lhe paga a campanha? Já ouvi perguntar isto, e por acaso é um espectador. Está a ver qual é o tipo de comentários que depois isto suscita? Eu não sei se Medina tem consciência disto, mas enfim, avaliar pela prestação dele no fim de semana no Congresso do Partido Socialista, tenho muitas dúvidas quanto a isso. Bom, então vamos lá ao assunto principal desta semana, aliás, da edição de hoje, que é o Congresso do Partido Socialista. Eu estava em viagem, vinha a ouvir António Costa no sábado a expor aqueles pontos, aqueles 5 temas da sua intervenção. E eu, para não falhar, para não cometer nenhum erro, vou dizer aqui literalmente quais são. Primeiro, o Estado Social forte. Segundo, a solidariedade versus a austeridade, já vou voltar a isto. Terceiro, a questão dos mercados e não terem medo da política de emissão de dívida conjunta. O quarto, a resposta conjunta da União Europeia, a resposta conjunta à pandemia. E depois, a questão da proteção aos trabalhadores da cultura. Não sem antes ter passado pelo SNS e os investimentos no SNS e não sei das quantas. Bom, o que é que se pode retirar daquele Congresso? Olha, várias coisas, e eu vou subdividir isto por temas para termos uma análise para ver se não me escapa nada. A primeira é, bom, estes 5 temas são um não tema. Aquilo é uma espécie de repisar, de chover no molhado, repisar temas que a esquerda em geral acaba por ir buscar. Dizer, por exemplo, que, e tal, os mercados não temem a emissão de dívida conjunta, pois não temem, está lá a Alemanha, está lá a Holanda, está lá a Áustria, que são países sensatos, não é? Se estivesse em Portugal, se tivesse só Portugal, eu gostava que o Dr. António Costa fizesse uma emissão sozinho, só para financiar os custos da pandemia, e a gente ia ver quanto é que era o custo dessa emissão de dívida. Mas enfim, estes 5 temas, portanto, não tiveram nada de jeito, não tiveram nada de essencial, não tiveram nada de importante. Agora, o que é relevante aqui? Bem, aquela conversa estafada da direita. A direita isto, a direita respondeu com austeridade quando esteve no governo. O desemprego chegou a 18,5%. O Dr. António Costa pode dar o pino, mortal encarpado, percebe? Até cair de pé. Mas nem todo o país é estúpido. O Dr. António Costa está farto de saber, porque ele não é burro,
não é nada burro, nem sequer em finanças públicas, embora não conheça o mecanismo, mas sabe perfeitamente que tem que ter finanças públicas equilibradas. E o Dr. António Costa sabe perfeitamente quando Portugal chamou a Troika, tinha 300 milhões de euros nos cofres do Ministério das Finanças. E isso pagava um mês, ou melhor, nem sequer um mês de despesa pública, nomeadamente com os salários e pensões. Nem sequer um mês. Portanto, o Dr. António Costa pode fazer o que quiser. Mortal para aqui, salto para a água, um dia vai cair de costa, vai partir a espinha. Um dia vai partir a espinha. Porque esta rábula já deu o que tinha a dar. Portanto, não vale a pena dizer isto e aquilo. A direita, no poder, fez o que o Dr. Mário Soares fez em 1983, quando chamou o Fundo Monetário Internacional. O Dr. Pinto Balsemão, que era primeiro-ministro do PSD, deixou o país de pantanas do ponto de vista financeiro e tivemos que chamar o Fundo Monetário Internacional. O Dr. Mário Soares, na altura, fez exatamente o mesmo. E, portanto, convém não esquecer estas coisas. Portanto, esta história do direita isto, direita aquilo, que foi uma estupidez só para animar as hostes. Bom, segundo ponto, pancada no Presidente da República. Bom, e aqui é que a coisa vai aqui é que o gato vai às filhoses. E agora eu até lhe vou citar aquilo que foi a expressão do Dr. António Costa para a representante da Presidência da República que estava ali, que se chama Rita Magalhães Colasso. Então, veja isto. Entre aspas. Pedia à doutora Rita Magalhães Colasso que transmitisse a Sua Excelência o Presidente da República os votos que fazemos dos maiores sucessos no exercício deste novo mandato presidencial, desejando-lhe que mantenha as características que os portugueses tanto apreciaram no seu primeiro mandato. Quais são elas? A estabilidade. E que de uma forma tão expressiva votaram na renovação para o novo mandato. Bom, isto é António Costa no seu melhor. Primeira pergunta. O Dr. António Costa precisava ter feito isto? Não. Podia perfeitamente ter dito isto em privado ao Sr. Presidente da República. Não o fez. Segundo ponto. Ao nomear o interlocutor na conversa entre ele e o Presidente da República, isto passa uma ideia de desvalorização. Mais, passa uma ideia de quase humilhação para o Presidente da República. Repare, eu estou-te a mandar um recado por uma terceira pessoa. Por acaso, é uma pessoa até que não está no topo da hierarquia da Casa do Sr. Presidente da República. Bem, isto quer dizer o quê? António Costa precisava, primeiro, de dar uma alfinetada em Marcelo Rebelo de Sousa e, em segundo lugar, de mostrar ao partido que está disposto a afrontar o Presidente da República e não está disposto a tolerar alterações do comportamento do Sr. Presidente da República, do ponto de vista institucional. Ora, isto cai muito mal. E eu acho que esta brincadeira está a um nível daquela conferência de imprensa que ele uma vez convocou publicamente para dizer ufano que tinha vencido a batalha do Tribunal Constitucional. Não sei se recorda do aumento de despesa aqui há 6 meses. Ora bem, isto não fica bem a António Costa. E se nós bem conhecemos Marcelo Rebelo de Sousa, isto deve ter sido registado a bold na agenda do Presidente e, portanto, mais tarde ou mais cedo, o Sr. Primeiro-Ministro vai levar troco. Eu não sei se a resposta de Marcelo vai ser de bota cardada, suspeito que não, porque o Marcelo não tem esse estilo, mas Marcelo não costuma perdoar. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, António Costa vai levar o troco desta brincadeira. Bom, rasteiras à extrema-esquerda. É que a distribuição de chapadinhas não ficou só pela direita. António Costa ontem conseguiu ultrapassar a esquerda pela esquerda, com promessas de não sei quantos de IRS, não sei quantos de apoios para os mestrados e não sei quantos. Aquilo ontem foi uma distribuição de benesses por todo o lado. Se você for olhar para aquelas benesses que António Costa prometeu, a esmagadora maioria delas estão no rol, no cardápio da extrema-esquerda. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português. E a pergunta que se pode fazer é, isto apanha em contrapé o Bloco e o PCP? Apanha. Bom, mas agora há mais uma questão, que é, como você deve calcular, porque o PCP tem eleições no dia 26 de setembro, assim como outros partidos, obviamente, são eleições autárquicas, mas o PCP está acossado, porque está a perder votos, está a perder apoio. Ora, imagine o que é, depois de ter ouvido estas promessas por parte de António Costa, um dia destes, quando se as coisas correrem mal ao PCP, o que é que vai acontecer? Bom, e agora a questão é esta, é que António Costa conseguiu ultrapassar a extrema-esquerda pela esquerda e agora vem uma questão que é, a extrema-esquerda vai ficar por aqui? Não.
você vai ter nas próximas semanas um redobrar de protestos e de exigências da extrema-esquerda. E o pior é que agora vai dizer assim, bom, mas se você já prometeu isto, eu agora vou ter que pedir mais à esquerda, percebe? Eu acho que isto é um pau de dois gumes. E, portanto, é uma faca de dois gumes. E, portanto, aqui António Costa pode ter cometido um erro. E a gente vai ver isso nas próximas semanas. Bom, promessas sem fim. É aquilo que vou deixar para o final. Ponto seguinte. O cartão do Partido Socialista entregue a Marta Temido. António Costa fez questão de dizer, salvo ver, numa entrevista à RTP, que foi ele que convenceu Marta Temido a aderir ao Partido Socialista. Eu vou mostrar esta imagem, esta fotografia que está aqui, que é Marta Temido curvando-se respeitosamente perante o querido líder. O querido líder sendo António Costa. Ele com o cartãozinho e ela quase que parece estar na missa, está a ver? Quando a gente vai receber a hóstiazinha com as mãos, que é para meter na boca. Vejam só a de devoção com que Marta Temido olha para isto. Bom, eu não quero comentar a adesão de Marta Temido ao Partido Socialista, cada um faz a besteira que quiser na sua vida, mas uma coisa é certa. António Costa não fez isto por acaso. Encenou cuidadosamente esta história de entregar o cartão a Marta Temido, dizer que foi ele que a convidou para o Partido Socialista e mais, dizer, e aqui entra no pontapé a Pedro Nuno Santos, dizer publicamente numa entrevista que ela daqui a 2 anos até pode ser candidata a líder, não é? Porque já tem, como diz o Estatuto, 2 anos de militância do Partido Socialista. Bom, isto leva a outra questão, que é, espera aí, parece, se você olhar para o Congresso e eu tiver ouvido aquilo tudo, a sensação com que vai ficar é, espera aí, parece que ninguém falou de sucessão, mas falou-se de sucessores. O próprio António Costa, quando diz que Marta Temido pode ser candidata à liderança do Partido Socialista, está a introduzir mais um candidato. Ou seja, quem não quer levantar o problema da sucessão foi a pessoa que introduziu uma série de questões. Olha, Mariana Vieira de Silva como putativa candidata, Ana Catarina Mendes como putativa candidata, Pedro Nuno Santos como putativo candidato, Fernando Medina que diz que não sabe muito bem, mas toda a gente sabe que vai ser candidato, e agora Marta Temido que depois, embalada com isto tudo, ainda para mais, este é o aspecto mais interessante, Marta Temido, depois daquela encenação do cartão, dos elogios de Costa, da ideia de que foi convidada por Costa para ser militante do Partido Socialista, Marta Temido ganhou o gosto daquilo, deixou-se levar por esta emissão toda e ela própria admitiu que pode ser, que não afasta a possibilidade de ser candidata à liderança do Partido Socialista. Como? A Marta Temido é uma parvenue. Chegou agora. Esta gentinha que chega ao Partido Socialista ou a qualquer partido e diz que pode ser candidato, ela não tem noção de como é que vai ser cilindrada. Aliás, como ela já admitiu publicamente, foi outro erro do Congresso, ela admitiu publicamente que pode ser candidata à liderança do Partido Socialista, cometeu um erro. Porquê? Porque os outros candidatos, nomeadamente por Pedro Nuno Santos, agora vão-lhe assestar as baterias todas. Bom, isto foi uma estupidez, foi um disparate. Mais, porquê é que António Costa faz isto? Porque António Costa está farto de Pedro Nuno Santos, odeia Pedro Nuno Santos, não aceita a ideia dele ser líder do Partido Socialista, está muito chateado porque Pedro Nuno Santos em privado diz que vai ser líder e controla o apoio do Partido Socialista, não sei das quantas, e começa a inventar candidatos. Olha, primeiro dá aso a Mariana Vieira da Silva, que depois acabou por se passar um bocado despercebida no Congresso também, agora é Marta Temido. Isto é tudo fogos fatos. O que António Costa quer é fazer a vida difícil a Pedro Nuno Santos. E essa é uma das grandes conclusões do Congresso do Partido Socialista. Bom, agora, pegando em tudo o que se ouviu ali, chocante. Aquilo parecia um comício daquelas de eleições legislativas, assim, a 3 ou 4 dias das eleições, porque se prometeu tudo, falou-se em tudo, porque se prometeu mundos e fundos, foi dinheiro para rodos, percebe? Ou seja, bazuca para aqui, bazuca para ali. Pergunta, você ouviu António Costa em algum momento dizer que ia fazer alguma coisa como líder, como primeiro-ministro, para pôr a economia a crescer? Não, ele diz que quer a economia a crescer, mas não diz como. E ainda para mais, com estas cedências que vai fazendo à extrema-esquerda, percebe? Ao Bloco de Esquerda e ao PCP, complica tudo. Porquê? Porque a economia não suporta isto. A economia não suporta esta despesa sem capacidade de criar riqueza. E isto foi coisa que nós não vimos em momento nenhum no discurso de António Costa. Ora, este é o aspecto que é mais preocupante para o país. Mas também sobre isso, como você sabe, a crítica não é nova, nós temos falado disto nos últimos meses, aliás, nos últimos anos, e havemos de voltar a isto seguramente. Bom, como já lhe disse aqui, Marta Temido levou-se muito a sério. E o que eu achei
risível, percebe? Aliás, nela e António Costa, foi ver, quanto é que temos, oh meu Deus, já vamos com 20 minutos, quando ela começa a falar do SNS, da forma como o SNS enfrentou a pandemia, com dificuldades não sei quantos, mas a doutora Marta Temido não se enxerga. Porque se ela tivesse 2 dedos de teste e fosse minimamente honesta, nunca devia ter ido buscar o SNS para o discurso de Congresso do Partido Socialista. Porque se houve alguma coisa que nós soubemos do SNS nos últimos meses foi que o SNS não estava preparado para enfrentar a pandemia. E não estava preparado porque o governo anterior, o Dr. António Costa, cortou daquilo que devia ter investido no SNS+. Como você se recorda, ao baixar as das 40 para as 35 horas, aquela coisa que o Mário Centeno dizia que não ia ter custo, teve um custo pesado no SNS. Percebe? Portanto, o SNS, como se viu nos últimos meses, foi o parente pobre desta brincadeira toda. Ou seja, Marta Temido foi para lá, fazer aquele discursozinho do levo muito a sério, fui eu que fiz isto, fui eu que fiz aquilo, é que fui a timoneira disto tudo, ela é que foi a timoneira do desastre. Ponto final. E agora, antes que vamos para outros assuntos, queria só lembrar uma coisa. Pergunta: António Costa gosta de alguns dos sucessores que ali se perfila? Não. Talvez com a exceção de Fernando Medina. Pedro Nuno Santos odeia. Mariana Vieira da Silva está farta de saber que ela não tem carisma para ser líder. Marta Temido já está farta de saber que vai ser cilindrada pelos outros candidatos. Portanto, o que é que Ana Catarina Mendes não tem estatuto para lá chegar? Portanto, António Costa gosta disto? Não. António Costa está preocupado apenas em tramar Pedro Nuno Santos. Porque nem ele está a pensar a sair já. A agenda dele, como explicou o João Marcos de Almeida no dia D da semana passada, vai suceder, ou melhor, a agenda dele vai abrir quando abrir um cargo lá fora. Portanto, António Costa faz isto apenas para tramar Pedro Nuno Santos. Para o final, uma pergunta que eu vou deixar os outros temas para amanhã. Ao final daquela conversa toda, sábado e domingo, e ouvir o discurso de António Costa, há uma pergunta que eu tenho só para fazer. Depois daqueles elogios ao SNS e outras coisas que tais, fica só esta pergunta. Em que país é que vive mesmo esta gente? É que eu não conheço Portugal com os sucessos que foram ali vendidos, percebe? Não conheço. Conheço um país com dificuldades, conheço um país com um problema orçamental grave, conheço um país com problemas no endividamento de empresas públicas, que ninguém fala, conheço um país onde o desemprego está a aumentar e as falências estão a aumentar, e ouço um Primeiro-Ministro a falar de Alice in Wonderland. Está surpreendido? Não esteja. Isto é vintage António Costa. Bom, como lhe disse há bocadinho, às 21 horas vamos ter o dia D, nós voltaremos, programa da manhã, a estar aqui consigo amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia, quero agradecer às 6.400 pessoas que estão em direto, quero pedir às pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo.